Bom, então a gente vai falar hoje sobre um outro exemplo sobre linearização de sistemas, e a gente vai usar hoje então a modelagem do nível de tanque, usando a equação de Bernoulli em vez de usar a equação da lei de Ohm. Novamente, né, quando a gente usa a equação da lei de Ohm, nós temos que a voltagem é igual à corrente elétrica, né, vezes a resistência elétrica, né? Então aqui temos que V igual a I por R. E nesta conta elétrica a gente faz uma analogia com as variáveis do sistema hidráulico, dizendo então que a voltagem ela se refere à altura, porque é uma medida de diferença, né? A diferença de potencial é a voltagem, a diferença de altura é o nível. Aqui vai ser uma medida de fluxo, então a medida de fluxo para nós é o próprio fluxo. E a medida de resistência vai ser, no nosso caso aqui, uma resistência, né, da tubulação, ou a resistência da válvula. Tubulação da válvula. E a gente montava então essa equação ali e resultava num sistema linear. Agora o que a gente vai fazer é, em vez de usar essa conta aqui, que é baseada na lei de Ohm, então a gente vai usar a equação de Bernoulli. Essa equação de Bernoulli que a gente já tinha visto antes, que vamos passar por ela aqui rapidinho. Então, nesse caso aí do tanque, a gente vai considerar alguns pontos chaves ali, que é o pontinho 1, o pontinho 2 no caso. O pontinho 2 é uma gota de líquido ali saindo pela tubulação, e o ponto 1 é uma gota de líquido que está à mesma altura da tubulação, só que dentro do tanque, afastado da entrada do tanque. Então a gente pode concluir que o pontinho 2 está à pressão atmosférica, ele já está saindo ali da tubulação, e do pontinho 1 a sua velocidade é zero. Considerando que a quantidade de água no tanque, né, o tamanho do tanque é muito maior que a quantidade de água na tubulação, ou seja, o tamanho da tubulação, por isso a velocidade do pontinho 1 é zero. O que mais que a gente tem aqui então? Se a gente aplica a lei da equação de Bernoulli, nós temos? Nós temos que a velocidade do pontinho 2. Essa equação de Bernoulli serve para qualquer dois pontos que eu quiser escolher, né? Então eu vou fazer entre o ponto 2 e o ponto 1. Tem então que a velocidade do pontinho 2 ao quadrado opa, sobre 2. Então, a velocidade ao quadrado sobre 2 mais a gravidade pela altura do ponto 1 mais a pressão no ponto 1 sobre a densidade ρ é igual aos mesmos termos em qualquer outro ponto, né? Então, no caso aqui, o ponto 2, então eu tenho a velocidade do ponto 2 mais g h2 mais a pressão 2 sobre a densidade ρ. Então, como vimos aqui, a gente pode associar este P2 seria zero, né? A gente acabou de dizer que era a própria pressão atmosférica. E que H1 e H2 são iguais, eles estão no mesmo nível, né? Então, se H1 e H2 são iguais, então eles também se podem cancelar, né? Tirar eles dos dois lados da equação. Ok? Caem fora da equação. E ainda a gente falou que a velocidade 1 também era zero, né? Que a velocidade do ponto 1 era igual a zero devido ao tamanho do tanque ser, né, muito maior que o tamanho da tubulação.
A gente conclui, então, aqui que nós teríamos, então, essa equação para esses dois pontos reduzida. Velocidade 2 ao quadrado sobre 2 igual. Se você quiser ainda, 2 delta P sobre ρ. Então, daqui, desta equação aqui, desta conta de Bernoulli, a gente pode dizer, então, que a velocidade ao quadrado, certo? Essa velocidade 2 aí ao quadrado, ela é proporcional ao ΔP, a diferença de pressões. Tá certo? Nesse caso aí, quem que é essa diferença de pressões? Lembra aqui, ó, que nesse parênteses P1 menos P2, a diferença de pressões vai ser o próprio P1, porque o P2 é considerado zero, né? A pressão atmosférica é 2 e P1 vai ser o quê? A pressão da própria coluna de água. De acordo? Então, o P1, que seria basicamente o ΔP, porque o P2 é zero, é a pressão no ponto 1. E a pressão no ponto 1, ela é correspondente aqui ao peso da coluna de líquido que tem ali no ponto 1. Ok, então aqui, né, só fechando, eu posso ainda dizer que a velocidade ela será proporcional, então, à raiz de ΔP. Lembrando que nesse caso, esse ΔP vai ser o próprio P1, que é o peso da coluna de água. Por outro lado, a gente tinha falado que a gente podia associar o fluxo você pode dizer que o fluxo é uma medida, né? Se você analisa ele dimensionalmente, o que é o fluxo, né? O fluxo, esse fluxo volumétrico aí vai ser metros cúbicos, por exemplo, tá? Metros cúbicos por hora, digamos. É uma medida de volume por uma medida de tempo. E a gente pode dizer, então, que isso aqui é igual a metro quadrado por metro sobre hora, ou seja, uma medida de área por uma medida de velocidade, né? Então a gente pode dizer que a vazão, a gente pode considerar ela como se fosse algo com relação à área vezes a velocidade. E, portanto, a vazão Q seria proporcional à velocidade. Portanto, se eu elevo aqui ao quadrado, eu vou ter que Q ao quadrado é proporcional à velocidade ao quadrado. A velocidade ao quadrado, aqui dei uma travadinha. Espera um pouquinho. A velocidade ao quadrado. Oi. Se fosse um tanque fechado, daria para fazer esse ΔP ali que nem foi feito? Isso, ali se for um tanque fechado, qual que vai ser a diferença aqui em cima? O ΔP tudo continua igual, tá? O que seria o ΔP? Vai ser o P1 menos o P2. O P2, se o tanque é fechado, né, ele continua sendo a pressão atmosférica, porque o P2 é a pressão na saída da tubulação. Qual que vai ser a diferença aqui? O que seria o P1, né? Se você tem um tanque fechado, vou fazer aqui um desenho. Se você tem um tanque fechado, você vai ter aqui, sei lá, imagina que agora em vez de estar entrando
água ou líquido, você tem aqui entrando ar à pressão, por exemplo. Tá certo? Aqui está saindo o teu Q de saída, tal. Aí, se você quer saber quanto que é a pressão deste pontinho 1 aqui, você vai ter que ter o peso da coluna de líquido, só que a essa pressão, a esse peso da coluna de líquido, você vai ter que somar a pressão que existe aqui em um pontinho 2, que já não vai ser mais zero, certo? Essa pressão 2 aí, se esse tanque está fechado e estiver a pressão, né? Então você tem uma pressão aqui nesta zona do tanque, que é a pressão do ar que está entrando. Então você vai ter que a pressão 1, neste ponto, vai ser a pressão devido ao peso da coluna de líquido, mais a pressão que está acontecendo aqui no ponto 2. No nosso caso, como o tanque é aberto, simplesmente vai ser a pressão devido à coluna de líquido mais a pressão 2. Mas como o tanque é aberto, a pressão 2 é o quê? Atmosférica. Atmosférica, então simplesmente fica só o P1. De acordo? Sim. Ok. Vou apagar aqui. Então, nós temos aí essas proporcionalidades, né? A vazão sendo proporcional à velocidade ao quadrado, por um lado, e a vazão e a velocidade sendo proporcional à raiz de ΔP. Então, eu posso dizer que, né, no final das contas, se eu juntar esta proporcionalidade aqui com esta proporcionalidade aqui, o que nós temos é que a vazão é proporcional, ou melhor, é igual. Tá? Eu vou colocar uma constante, vou chamar ela de CV asterisco, a raiz de ΔP. Ok. Como vimos no nosso caso aqui, esse ΔP, no nosso caso em que o tanque é aberto, então eu posso dizer ainda que a vazão é igual a esse CV asterisco. Esse CV asterisco ele tem a ver com esta resistência, esta restrição do fluxo, tá? Esse CV asterisco é um coeficiente medido empiricamente e tem a ver com a restrição do fluxo. Similar a como tínhamos a resistência, né? A resistência elétrica tínhamos antes, quando falávamos da analogia da lei de Ohm. Beleza, então aqui vamos ter o CV asterisco vezes a integral de P, a raiz de ΔP. Falamos então que o ΔP seria a própria pressão 1 e que a própria pressão 1 seria nada mais que o peso da coluna em cima do ponto 1, mais a pressão atmosférica, que no caso a gente está considerando zero, não estamos fazendo um problema com pressões manométricas, né? Então é zero, então eu vou ter aqui simplesmente ρg vezes o H ou ΔH, como você quiser, tá? Vai ser o que? O nível. Ou ΔH, a diferença entre o ponto 1 e o ponto lá em cima na superfície. Então, esse ΔP aqui vai ser o ρgh, que é o peso da coluna de água. O peso da coluna de água. Então, nós temos aí nossa equação para o fluxo. Esse fluxo Q é o fluxo de saída, né? Que a gente estava trabalhando aqui com essa velocidade que a gente fez a analogia, que era a velocidade 2, era a velocidade de saída. Né? Essa velocidade aqui era a velocidade 2. Essa é a velocidade 2, a velocidade de saída. Então, essa relação aí nos está mostrando como que o fluxo de saída é com relação ao nível do tanque, em função daquele CV e de ρ, da densidade e da gravidade G. Ok, agora vamos então voltar ao começo. Como que fica a equação
de conservação da massa desse exemplo. Na realidade, essa equação de conservação não tem, a princípio, nada a ver com o que a gente falou agora sobre Bernoulli. É uma equação geral. Essa mesma equação da massa, eu posso, depois de obter ela, posso aplicar ou a lei de Ohm ou posso aplicar Bernoulli. Como que fica a equação da massa aí, nesse exemplo? Vamos ver quem está por aqui. Francine, como que fica essa equação da massa para nosso exemplo, Francine? Bom dia, prof. Tudo bem? Tudo bem. Vai ficar dmdt é igual a massa que entra menos a massa que sai. Não é a massa que entra, não. É parecido. É a vazão mássica, né? Isso. A taxa de variação dmdt é igual à vazão mássica que entra com a vazão mássica que sai. Que a gente Isso. chamou de... Como que a gente chama a vazão mássica? É o Wzinho. O W. Então, o W que entra é o WI, né? De in, Isso. menos o W, sem o zinho daí. isso que é o que sai, né? Só vou colocar isso aqui. Então, aqui, se a gente fala de vazão mássica, temos W, e aqui se chamamos de vazão mássica, temos WI. Né? Lembrando que a única diferença entre vazão mássica W e vazão volumétrica Q é a... A vazão mássica é o ρ vezes Q? Isso, então a diferença entre elas é somente a densidade, né? Ok, é isso aí, beleza. Como o nosso tanque tem uma área constante na base, né? Então ele tem aqui uma área constante, ou seja, essa área ela não varia ao longo do tanque, área constante. Então eu posso dizer que essa massa é igual ao que, Francine? Esta massa aqui é o ρv? O que é V? V é o volume, que é a Uhum. área vezes a altura. O ρv, que é igual, então fica ρ vezes a área vezes a altura. Beleza. Francine, que ρ área H, o que pode sair da derivada? O ρ e a área. Beleza, então temos ρ vezes a área. Vamos chamar essa área de A. Ρ vezes a área vezes dH dt, certo? Igual a ρ QI menos ρ Q. Beleza. Se a gente fosse usar a lei de Ohm, Francine, o que a gente faria? Qual seria o passo seguinte? Lembra que na lei de Ohm a gente disse que voltagem era igual, né? Voltagem era igual a intensidade elétrica vezes a resistência elétrica. Então, para nós aqui no fluxo seria que o nível seria igual a Q vezes RV da válvula. Qual seria o nosso passo seguinte aqui, então, Francine? Se fosse usando a lei de Ohm. Tem. Eu não lembro, prof, mas talvez isolar. Ah, não, o H está isolado. Pode substituir, não é verdade? Sim, exatamente. H sobre RV, né? Exatamente. Então, quando eu fazia isso com a lei de Ohm, como que ficava a minha equação diferencial? Se fosse com a lei de Ohm, então ela ia ficar ADH dt igual a QI. Vejam que eu já cancelei os ρs, né? AQI menos H vezes 1 sobre RV. De acordo? Francine, diz para mim aí, quem que é a variável de saída e quem é a variável e quais são as variáveis de entrada? Quem são saída e quem são entrada aí nessa equação que eu acabei de escrever? O H, ele é a saída. Isso. E o QI é a entrada. Isso. E A é constante. E o RV também é constante?
Isso, exatamente, é constante. RV é função da válvula ou função da tua né, tubulação, etc. Essa equação que está aí, ela é linear ou é não linear? Eu acho é não linear, Por quê? porque a prof tá falando dessa que o senhor isolou agora, né? A laranjinha. A laranja, sim, a última que eu fiz. Porque o H tá multiplicando o 1 sobre RV e o H não é uma constante daí. Certo, o H não é constante, mas o RV é ou não é? O RV é? Então, é linear ou é não linear? Verdade, é linear, é linear. Quais são as condições para ser linear, Francine? É, tem que ser elevado a 1 E e olha, o que tá. a variável tem que estar elevada na 1, né? Então, tu falasse agora que as variáveis eram QI e H, de acordo? O QI está Isso. elevado na 1 e o H está elevado na 1. Então, até aí tudo bem. Qual é a segunda condição? É que o que tá multiplicando tem que ser constante. Isso. Então, aqui, olha, o QI está multiplicando uma Sim, constante e o H', ele está multiplicando uma constante também, né? sim. Então, é uma equação linear. Essa daí eu resolvo tranquilinho. Ok, só que a gente agora não vai usar essa lei de Ohm, que ela é uma aproximação muito, como que a gente chama isso aí? Muito grossa, muito imprecisa. Então a gente vai usar então agora a equação de Bernoulli. Última pergunta, Francine, não te incomodo mais. O que que eu faço então com a minha equação azul, última, se em vez de usar a lei de Ohm eu vou usar a equação de Bernoulli? O prof quer saber o que eu tenho que fazer agora, né? Isso, a gente acabou de fazer uma raciocínio aqui e dizemos, olha, cheguei nessa equação azul aqui, tá? Cheguei nessa equação e eu disse, olha, se a gente for usar, essa é a equação da conservação da massa. Se a gente for usar a lei de Ohm, a aproximação da lei de Ohm, então foi o que a gente acabou de fazer e chegamos numa equação diferencial linear. Agora a minha pergunta é, o que que eu tenho que fazer se em vez de usar a equação, a lei de Ohm, a aproximação da lei de Ohm, eu vou usar a aproximação da equação de Bernoulli? O que que eu tenho que fazer então? Em vez de fazer o que eu fiz com a lei de Ohm. É substituir aquele que o prof achou, CV vezes ρ g h? Exatamente. Eu sempre fico na dúvida se você está me perguntando ou está me respondendo, mas tudo bem. Nesse caso, eu estava respondendo. Tá certo. É isso aí, então, olha só. Então, agora eu vou substituir aquela vazão que eu encontrei via a equação de Bernoulli na minha equação de conservação da massa. Então, agora como que ela vai ficar? Ela vai ficar A dH dt igual a QI, que é a vazão que está entrando, menos Q. Só que Q é o quê? É CV asterisco, que é uma medida empírica, que depende da tubulação da válvula, pela raiz de ρg vezes a raiz de h. Esta aqui é a minha nova equação diferencial. Assim como eu tinha obtido a equação laranja ali do lado usando a lei de Ohm, agora eu obtive essa equação vermelha aí usando Bernoulli. Vai responder a última pergunta ou não, Francine? O que a gente faz agora, prof? Qual que vai ser a minha pergunta agora? É, qual que é o próximo passo? Assim, olha, quando eu chego na equação linear, diferencial, o que que eu tenho que me perguntar para saber o que que eu faço? Eu tenho que saber, essa equação é linear ou não linear? Porque dependendo disso aí, eu tenho que ir por um caminho, eu tenho que ir por outro. Tá certo? Então a minha pergunta agora é, essa equação aí da caixa vermelha é linear ou não linear? E por quê? É linear. Por quê? É, as variáveis estão elevadas
a 1. Minto, não, não linear, porque o H vai estar 1 sobre 2. Exatamente, essa equação é não linear. Não linear. Aqui é linear. E essa é não linear por quê? É porque a minha variável ali vai estar elevada a 1 sobre 2, que é diferente de 1. Exatamente. Aqui, isso aqui é não linear, ó, porque a minha variável h está elevada na 1/2. Muito bem, beleza. Vamos com o seguinte, quem mais está por aí? João Vitor. João Vitor, o que eu faço com essa equação aí não linear, então, para resolver ela? Tem que abrir por série de Taylor. Não, na Beleza. verdade é aplicar as condições de steady state. Não. Assim, ó. Quando a equação é linear, tá? No caso da lei de Ohm, isso aqui é importante, ó. Quando a equação é linear, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou... Tomem cuidado que esse umzinho que eu coloquei ali vermelho é umzinho, tá? Não é desvio, que a gente pode confundir. Isso aqui é um 1 e esse aqui é um 1. Quando a equação é linear, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que está falando. Vou pegar essa equação, vou avaliar ela no regime permanente. Vou substituir essa equação menos a equação avaliada no regime permanente e vou obter uma equação diferencial que está baseada e que é a função das variáveis de desvio. E essa equação que está nas variáveis de desvio, eu vou então levar para Laplace, isolar e voltar. De acordo com o caminho? Quando a equação é não linear, o que eu vou fazer é pegar e aplicar sobre ela a expansão das séries de Taylor. Essa expansão das séries de Taylor automaticamente vão sair as variáveis de desvio. Eu não preciso fazer aquela jogada de avaliar essa equação no regime permanente e subtrair. Não preciso fazer isso quando ela é não linear. Somente aplico diretamente a expansão de séries de Taylor. Quando eu aplicar a expansão de séries de Taylor, eu vou obter uma equação linearizada já com variáveis de desvio, na qual eu vou levar para Laplace, vou isolar e vou voltar e acabei. Acabei não. No final dos dois métodos, eu tenho que fazer o quê? Levar a variável de desvio para a variável normal, porque a variável de desvio só foi uma ferramenta para usar Laplace. Beleza, então vamos lá, João Vitor. Linearizando. O que eu tenho que fazer? Vai ser a derivada da altura a derivada do h' dt. Ok, dHdt. Uhum. Lembrando que dHdt é exatamente igual a dH de desvio dt, né? Já falamos várias vezes, vou falar uma vez mais aqui rapidinho, que dH de desvio dt é igual a d de h menos h barra sobre dt, porque a variável de desvio está definida assim mesmo, como h menos h barra, nível em qualquer instante menos nível no regime permanente. E se eu fizer aqui as duas derivadas, espera aí, deu uma travadinha aqui. Se eu fizer as duas derivadas, então eu tenho d. dH dt menos dH barra dt, e como h barra é uma constante, então isso aqui é zero. Então por isso que eu digo que dH de desvio dt é igual a dH dt. Por isso que a gente pode fazer aqui, então, dizer que este dH aqui é igual a este aqui. Tá certo? Ok. Então, deixa eu só apagar isso aqui. dH é igual ao dH de desvio. Pode continuar, João Vitor. Aí
aproximado à função com as condições no regime permanente. E quem que é essa função? Quem que é f? É a função, né, que você está dizendo, é a função nas variáveis no regime permanente. Aqui, ó. Isso aqui vai estar tudo no regime permanente, no steady state. Mas quem que é f? Nesse caso aqui, quem que é f? Quem é a minha função que eu quero linearizar? Na função da altura, professor? Pode falar que eu vou escrevendo, vai digitando o que eu escrevo. As condições dentro ali da função é o A barra. Não entendi, como que é? F igual ao quê? F igual a H barra. Olha lá, qual foi a função que a gente disse que era não linear? É aquela função da caixa vermelha. Essa função é que eu preciso linearizar. A minha função, o que que ela vai ser? O que que é não linear? O que é não linear é aquela bola azul ali. Então, se você isola a bola azul, essa é a minha função. Então, aqui, ó, a tua função, a função, ela vai ser simplesmente QI menos CV asterisco raiz de Roger. Só separei essa raiz ali porque essa parte ali é constante, vezes raiz de H. Tudo isso aqui multiplicado por, ou dividido por A. Essa é a minha função. Essa é a função que eu quero linearizar. É a própria derivada. A função é a própria derivada dH dt. De acordo? dH dt. Nessa função aí, essa função aí, João Vitor, ela é f de quem? De quem que ela é função? Não sabe. F é função, fica meio estranho que f de f, mas de quem que ela é função? Ela depende de quem? Pode falar. De que variáveis ela depende? Da altura e da vazão de entrada. Beleza, de H e de QI. O resto é tudo constante, né? Beleza, então é H e QI somente. Aí eu vou voltar aqui o que você estava dizendo. Então, quando eu vou linearizando, né? Linearizando, né? Vamos aplicar aqui a série de Taylor. Então, fica f de quem? Agora sim, aqui nesta interrogação aqui. Ela é função de quem ali? Das variáveis na condição do estado permanente. Isso, que fica o que então? O que fica nesse parênteses? H barra e QI barra. Beleza, H barra, vírgula, QI barra. Que já sabemos que vale quanto esse termo aí? É zero. Isso, todo esse termo aqui, ó, todo ele é zero. Por quê? Porque é uma derivada que eu estou avaliando. E se a derivada avaliada no ponto onde o regime é permanente, ela é zero. Então, esse termo aqui, de uma vez, ó, ele é zero. Ok. Qual outro termo tem? Mais. A derivada da função sobre a DH. Isso a gente chama de derivada. A gente não chama de sobre, né? Que a gente chama de derivada parcial, tá? Então, é a derivada parcial de quem? Derivada de F. Uhum. Com Sobre relação a? o DH. Com relação ao H. Isso aqui é avaliado onde? No steady state.
No regime permanente, beleza. Multiplicado por quê? Pelo H'. Pelo H de desvio, beleza. Mais, tenho duas variáveis, né? H e QI. Mais, Mais a D de F sobre o DQI. derivada parcial de F com relação a... Deixa eu parece um, dois, pera. Derivada parcial de F com relação a... Aqui Uhum. Avaliado no regime permanente. vezes... O QI de desvio. Beleza, isso aí. Então agora já nós temos que encontrar o quê? Qual é o passo seguinte aqui nesta linearização? O que a gente precisa calcular? As derivadas. Vamos lá então. Vamos começar com essa derivada roxa aqui. Quanto vale essa primeira derivada? Lembra que a função f é o que está ali. Está aqui, ó. A função f está aqui. Quanto que é a derivada? Essa derivada roxa aí, essa bola roxa vale quanto? Não é menos meio. Não. Menos meio. Menos meio de H. Não, o H vai virar 1, né, professor? Não. Lembra Não? como é que é a regrinha da derivada, aquela bem inicial lá? Lembra? Quanto que é a derivada de x ao cubo? Quanto que é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Isso. Então o que você fez? Você pegou o expoente e passou ele para multiplicar e tirou um dele e colocou no novo expoente, de acordo? A mesma regrinha. Como que fica Tá então? certo. Daí em cima do H vai ficar menos 3 sobre 2. Não, né? Porque você tem que tirar. Olha aqui, ó, do expoente, este 3 aqui ele passou para 2. Então você menos 1, subtraiu 1 do expoente. Então como que fica o novo expoente de H? Qual que é o expoente de H original, João Vitor? O original era 1 sobre 2. Isso, e agora Menos meio. é isso aí. Então, H é elevado na menos 1 meio. Beleza. Deixa eu só apagar aqui. E aí, agora? Que mais que tem essa derivada aí? Estamos derivando do F com relação a H. Só isso ou falta alguma coisa? Aí multiplica as constantes, Pode falar. que é o CV, O CG? O CV? CV Tá. CV asterisco. Uhum. vezes a raiz do Roger Raiz de Roger dividido pela área. dividido pela área. Aí tem o menos ali, vai cortar, vai ficar positivo toda a equação.
O menos vai ficar positivo. Beleza, vamos fazer então assim. Só para ficar. Então aqui seria menos. Só para. Ok. Falta uma coisinha só nessa equação aí. O que é? Tá faltando um detalhe, que é isso aqui, ó. O H de desvio. Ah, tá, por sinal, esse H aqui. Ah, tá. Não, beleza, não. Eu tô falando da bola roxa ainda. Eu não saí da bola roxa. O H de desvio depois vai multiplicar isso aí. Mas na derivada parcial somente, o que tá faltando? Você viu aqui o que eu desenhei de amarelo? Colocar os limites. Hã? Ah, é o H barra, professor? Exatamente. Você fez a derivada, faz a derivada parcial, tá isso aí, do que você falou. Só que agora, essa derivada que você acabou de fazer, você tem que avaliar ela no regime permanente. O que significa avaliar ela no regime permanente? Tudo o que é variável tem que estar no regime permanente. E para nós, variável no regime permanente é simplesmente uma variável com uma barra em cima. Então, aqui tudo é constante menos o H, né? O CV, o ρg, o A, tudo é constante. Então, aqui vai aparecer um barra em cima do H. Nesse momento, toda essa expressão aqui, tudo isso aqui, depende de alguma variável? Alguma coisa aí varia? Que tá em João Vitor? verde, não. Oi? Que tá em verde, não. E o que está em roxo varia? O H varia? O H barra varia? No mito, o H barra também não varia, professor. Também não varia, porque o H barra é o nível de regime permanente, é constante. Então, tudo aí nessa expressão é constante, tudo. Beleza, agora vamos fazer a seguinte derivada. A bola, vamos pintar ela de outra cor, vamos pintar ela de azulzinho. Pintada de azulzinho. Essa aqui é para ser um pouco mais fácil. Quanto que é essa derivada parcial dessa bola azul clara aí, João Vitor? É 1, professor. Olha lá a minha função f, tá vendo a função f? Na caixa roxa. É 1 sobre 1 dividido pela área. Beleza, isso aí. Então fica 1 dividido pela área. Nessa expressão aí que eu encontrei, ela tem alguma variável? Não, professor. É constante, beleza. Então, como que ficou a nossa linearização? Vamos reescrever isso aí que você falou. Então eu tenho dh' dt é igual a mais, né? Lembra que esse menos vezes menos vai dar mais, então eu tenho aqui 1 meio de h barra elevado na menos 1 meio elevado na menos 1 meio vezes o CV asterisco vezes o ρg dividido pela área vezes a variável de desvio que era o h de desvio mais a segunda que você calculou ali que foi 1 sobre a vezes o QI de desvio. De acordo? Só substituir. Agora, se eu olho para essa equação ali, quais são as variáveis, João Vitor? O H linha e o QI linha.
Beleza, né? Então o H' e o Q' são as variáveis. Essas variáveis estão elevadas na quê? Qual é o expoente delas? É 1, professor? É 1. Muito bem. Essas variáveis estão multiplicando o quê? Constantes ou variáveis? Constantes. Exatamente. Então essa equação que eu tenho aí, ela é linear ou não linear? Linear. Linear. Então veja que eu já transformei aquela equação que era não linear em uma equação linear. Tem coeficiente, expoentes 1, as variáveis têm expoentes 1 e as variáveis estão multiplicadas por coeficientes constantes. E veja que ela está em variáveis de desvio, tá vendo? H desvio, H' e QI desvio, QI'. Então eu não tive que fazer aquela jogada de avaliar a função no regime permanente e subtrair nada disso, ela saiu sozinha. De acordo? Ok, agora, como as entradas, quem que é a variável de entrada e quem é a variável de saída aqui mesmo? Quem é a entrada e quem é a saída aqui, João Vitor? A vazão de entrada é a entrada e a saída o H'. Exatamente. Então veja só, se o exercício dissesse, né? Se eu dissesse para você, nesse tanque que temos ali, né, que tem um nível inicial, né, que vai ser o H barra, e tem um CV asterisco, e tá, eu te dou todos os dados e digo, olha, o que acontece com o nível se de repente, tá? Se de repente a vazão de entrada aumenta em 5, por exemplo. Então, se a vazão de entrada aumenta em 5, o que vai acontecer? É que ela se desviou 5, né? Então, se a vazão de entrada aumenta em 5, vamos colocar aqui, ó, se esse daqui é QI no tempo. Em um determinado instante, ela passou para 5. Passou para 5 não, ela tinha um valor... Outra vez. Esse aqui é o QI. Ela vinha num valor e de repente passou para outro valor. Então, isso aqui é QI. Este é o tempo. Então, inicialmente eu tinha aqui ó, o valor de QI barra. E em um determinado instante ela variou. Então, esse daqui é o seu novo valor de QI. Então, este é o pulo que aconteceu. Este aqui é o que a gente chama de variável de desvio. Isso daqui é o QI de desvio. É a variação entre o valor de QI e o valor de QI barra, né? Lembra, o que é QI? QI é o valor de QI em qualquer instante. Então, aqui, em qualquer instante aqui, este aqui é o valor de QI em qualquer instante. E o valor de regime permanente era o QI barra, então essa diferença é o QI de desvio. Então, se eu digo que se a variável aumentou em 2, então esse 2 é o valor da variável de desvio. Se eu digo que o QI duplicou, então, se ele estava inicialmente, sei lá, em 7, se ele duplicou, então a variável de desvio, então agora não é mais 2, vai ser 7, porque é o valor dela. E se é um step, então eu já sei que quando eu passar para Laplace, isso aí vai ser um 7 vezes 1 sobre S, porque é um degrau. De acordo? Ok. Se eu for para Laplace aqui com isto, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, S, a galinha de S. Deu uma travada aqui um segundo. Se eu for para Laplace, eu vou ter S, a galinha de S. Eu vou chamar toda essa constante aqui, tá? Sei lá, de constante 1, para não escrever tudo isso aí. E esta constante aqui eu vou chamar de constante 2. Então, eu vou ter isto aqui igual a constante 1 vezes o H de desvio em S.
mais constante 2, que é 1 sobre A, vezes o QI de desvio em S. De acordo? Se eu isolar aqui a resposta, né, minha saída é H de S, de desvio é igual, melhor, mais devagar, vai ser fator de quê? Fator de S menos C1 igual a C2 QI de desvio de S. E tem então aqui que a minha saída H de desvio em S, em Laplace, é igual a C2 sobre S menos C1, C2, C1, vezes QI de S. E aí que tá, né? Dependendo de que... Aí já tá, digamos, eu acabei em Laplace, resolvi em Laplace. Só me falta o quê? Voltar. Mas aí, para voltar, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber esse QI, o que que vai ser? Olha, foi um degrau, foi uma rampa, foi o que foi. Aí eu faço a antitransformada e volto pro tempo. De acordo? Quando eu voltar pro tempo... Quando eu voltar pro tempo, então eu vou encontrar, quando eu fizer a antitransformada, eu vou encontrar o quê? H de desvio no tempo. Eu vou encontrar a resposta para isso aqui. O que eu tenho que fazer na sequência? Dizer que a minha resposta H no tempo é igual a H de desvio no tempo mais o H barra, que era aquela minha condição de regime permanente. Ok? Dúvidas? Prof, eu tenho algumas dúvidas. Fala. Quando tu faz a expansão por Taylor, é D ou é o H de desvio mesmo? É a derivada do H de desvio? Ou isso acontece depois, quando você aplica o Laplace e aí você acaba tendo H' ou H de S menos H em zero, por Outra causa da vez, outra derivada. vez. Outra vez, Joana. Como é que é? Quando eu linearizo, É, aí uhum. quando aplica ali a série de Taylor, é mesmo H, DH' de dt? O que está na bola azul ali, Isso. isso. E Você lembra quando, que e a quando gente fez uma, aplica a gente Laplace? fez só um segundinho. Quando se lembra que quando a gente linearizou, a gente concluiu que eu podia usar o DH dt é a mesma coisa que DH' de dt, de acordo? Sim. Então tá, por isso que quando eu disse ali linearizando séries de Taylor, que está ali entre parênteses, eu já usei, em vez de usar o DH dt, eu usei o DH linha de t. São a mesma coisa, só que eu coloquei a linha para quê? Para que toda essa minha equação já linearizada fique toda somente com desvios, de acordo? Sim. Beleza. Mas quando eu aplico o Laplace, aí, tipo, não teria um passo a mais de colocar a condição inicial do H'? Não, porque exatamente qual é a vantagem? Por que a gente usa variáveis de desvio? Qual é a vantagem? Seria zero, mas... Exato, ou seja, se a gente vai, lembra aquela tabela lá do livro? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto. Não tenho mais, eu abro já. O que dizia na fórmula lá, sei lá qual, quase a última, da variável de desvio da tabela? Ela não subtraía a... Tá vendo aqui a fórmula?
Página 42. Laplace. Aqui, né? Ali, ó, equação 24. Então, quando eu tiver aquela equação, aquela derivada de h de desvio, aqui, né? Tá mais pertinho. Olha, eu estou querendo fazer o Laplace desse termo aqui, deste termo da bola amarela. De acordo? Ele tem uma derivada, não é isso? Só que a derivada dele, o que que é? É SH de S, vamos ver a tabela. A derivada dele seria SH de S, fórmula 24, menos H no tempo zero, né? No regime permanente. Só que eu já sei que, como eu estou trabalhando com variáveis de desvio, o H' no tempo zero é zero. O H' no regime permanente é zero. Por quê? Porque o H' é o desvio a partir do regime permanente. E o desvio a partir do regime permanente no regime permanente é zero, porque eu estou no regime permanente. Tá vendo? Por isso é que eu não somo aqui o melhor, porque isso aqui seria mais zero, que a gente não coloca, porque para isso a gente usa variáveis de desvio. Não sei se fui claro. Sim, prof. Era só uma questão porque na série de Taylor seria... como eu vou explicar? Seria como se você já tivesse do outro lado da equação o H em zero e você tivesse puxado ele, o H no steady state, e puxado ele para o outro lado, e por isso é o H'. Mas isso não é uma relação direta, né? Não entendi a tua questão aqui. Na série de Taylor, estás dizendo esse H aqui amarelo que eu vou circular, esse aqui? É que a fórmula, digamos assim, na série de Taylor não seria dH dt e aproximadamente o dH bar, o H barra no caso, e aí esse H barra iria para o outro lado para fazer o H'? Não estou entendendo. Eu não sei se tu consegue se colocar aí, sei lá, filmar um papel aí teu aí, desenhar, porque eu não estou entendendo aqui. Quando tu falas aqui, nesta equação que eu tenho, estás dizendo que este H de desvio que eu estou desenhando aqui de amarelo deveria ser um H barra, é isso? Não, eu só era pergunta se essa relação ela é direta, se é sempre esse dH' sobre dt. Se isso aqui é da fórmula, ou se é porque era o H e aí a condição inicial que estava do outro lado diminui e acaba ficando o H de desvio. Vamos lá. Na nossa equação original, que eu queria linearizar, que é essa caixa vermelha aqui, que eu vou fazer agora uma linha amarela em torno dela aí, tá vendo essa equação aí? Sim. Vou chamar ela equação, sei lá. Essa equação, essa caixa aí é a equação que eu tenho que é não linear. E ali eu não tenho desvio nenhum, tá certo? É somente H. O que acontece? Quando eu linearizo ela, o que eu vou linearizar? Então, primeiro, né, o que eu falava para o João Vitor, o que eu vou linearizar? Eu vou linearizar a derivada. Então, eu isolo a derivada, que foi o que me deu o F,
de acordo? Que é a caixinha roxa que está ali. Essa é a função que eu quero linearizar. E ali tem h, não tem h de desvio, nada disso, só tem h. Quando eu linearizo essa função f, de acordo com a expansão de série de Taylor, eu vou ter que avaliar essa função em torno de um ponto de equilíbrio, em torno de um ponto inicial, que é o ponto onde eu conheço os valores das coisas. E para nós esse ponto é o regime permanente. E daí para frente você vai ir somando a derivada parcial dessa função f com relação a cada uma das variáveis. Só que elas vão ser multiplicadas. Este h aqui, ó, de desvio, ele é o quê? Ele vai ser multiplicado por h menos h no regime permanente. Só que h menos h no regime permanente é o próprio h'. De acordo? Aí é que esse h, aí é que o h de desvio apareceu. Mas quando eu faço a derivada da bola roxa ali, aquele h que está na derivada parcial é o h sem desvio, é o h normal, é o df, derivada parcial de f com relação a h. Porque na função f, caixa roxa, não existe nenhum h de desvio, só existe o h. Eu entendi, mas na verdade o que eu estava falando é que quando tu pega a fórmula mesmo da série de Taylor, expansão por série de Taylor, você tem f de x mais delta x aproximado f de x, certo? Uhum. Se você colocar desse jeito que tá aí, seria dh dt aproximado dh, vamos por no steady state, que seria h0. E aí, quando você passa esse pro outro lado, fica, na minha opinião, é isso que foi feito. Porque não é uma relação direta da série de Taylor para o H'. Isso aí eu não consigo ver. Não é uma relação direta da série de Taylor para o h'. É, tipo, não existe a fórmula direta do dh' dt é igual a tal coisa. É porque a condição inicial que estava do outro lado passou para o lado esquerdo, não é? Mas é que a condição inicial é zero, né? Não, é no estado, no regime permanente, porque é em x. Isso, no regime permanente, porque essa condição, essa f inicial ali é no regime permanente. Por isso ela zera. Se você passa ela para um lado para o outro, não faz diferença. Aí eu ia perguntar, por exemplo, quando eu faço a dmdt, se for o que entra menos o que sai, ou o que sai menos o que entra, faz diferença depois? DMDT Isso. Porque foi feito QI menos o que, né? foi feito. O que entra E menos o que sai. isso, o que entra menos o que sai, sim. Não, Então, não faz quando. diferença. É diferente o que entra menos o que sai, é diferente do que sai menos o que entra. Em, em que depois que isso vai implicar? Como que vai mudar? Porque a derivada, então, ela seria positiva ou negativa, né? Porque quando a gente diz que, quando a gente fala da conservação da massa, você diz a taxa de variação de massa é igual à variação, a massa que está entrando menos a massa que está saindo, né? Então você está assumindo que a taxa de variação é positiva se está aumentando. E ela está aumentando se o que entra é maior do que sai. Se você fizer o contrário, você dizer que a taxa de variação é o que sai menos o que entra, então, quando o que sai é maior do que o que entra, ou seja, que a taxa, que a quantidade está diminuindo, a tua taxa de variação seria positiva. Mas, prof, isso implica, por exemplo, a condição final menos a inicial, eu estou supondo que é a variação, né? Então, quando eu fosse analisar qualquer outra variável, não ficaria mais, digamos, certo? Porque você analisaria o final menos o inicial sempre? O final menos o índice. É que quando a gente analisa, quando você faz a conservação da massa e você diz que a taxa de variação é igual ao que
está entrando menos o que está saindo, eu não estou falando de antes ou depois, eu estou falando naquele instante. Entende? Eu não estou falando se no final ou se no começo, eu estou falando naquele instante a taxa de variação. É como uma equação de uma reta, né? Ou de uma curva ali, se você quiser. Você está vendo a taxa de variação dela naquele instante. Você não está considerando se é no final ou no começo. Beleza. Se tu quiseres ali me escrever alguma coisa ali, eu tento te entender melhor. Eu não entendi ainda muito bem a questão do que tu estás falando sobre ser de desvio ou não de desvio. E daí a gente conversa, tá? Só pra gente não ficar aqui. Tu pode escrever ou fazer um videozinho, um áudiozinho, algo assim. Aí eu tento entender melhor a tua pergunta, porque não ficou muito claro para mim ainda. Tá certo? Beleza. Ok. Então vamos tentar nesses 15 minutinhos que temos começar o capítulo 5 do livro, que eu acho que ele é mais ou menos. Na verdade, a gente já tratou sobre isso aí, e eu acho que a gente vai. Eu espero que você não tenha muita complicação, porque a gente já tratou sobre todos esses pontos aí, só é uma questão um pouquinho mais de aprofundar os temas que são basicamente o quê? O que acontece quando eu aplico diferentes entradas em sistemas que são de ordem. Bem, de ordem 0 não faz sentido muito, né? De ordem 1 e de ordem 2. Quais são as características das saídas desses sistemas quando você coloca uma entrada dessas? Deixa eu ver aqui se eu encontro. Isso aí é página. Deixa eu ver. Isso aí é página 5. Que? Página 5. Página 73. Então aqui, ó, capítulo 5, né? A gente vai tratar aqui sobre o comportamento dinâmico de sistemas de primeira e segunda ordem. Como vocês já viram, esses sistemas de primeira e segunda ordem, eles vêm caracterizados por uma equação diferencial, né? Os sistemas têm uma entrada, uma saída. Se o sistema fosse de ordem 0, ele seria algébrico, onde a saída ela muda exatamente igual como muda a entrada, somente multiplicado por uma constante. Mas no caso de sistemas de primeira e segunda ordem, então você tem meio que um atraso na resposta do sistema com relação à sua entrada. Então, a gente já viu algumas coisas dessas, só vamos entrar aqui um pouquinho mais em detalhes sobre esses dois tipos de sistemas que são os mais utilizados. Se o sistema é de ordem maior, terceira, quarta, etc., em geral o que você faz é que aproxima ele para um sistema de segunda ordem. Então, aqui, ó, algumas coisas que a gente já conversou, né? Nós temos dois tipos de entradas, umas que são manipuladas e outras que não são manipuladas. As que não são manipuladas a gente chama ela de perturbação. Então veja aqui, nós temos um exemplo, a equação 451. Ela é um exemplo de uma equação em Laplace, que já foi para Laplace. Se você olha para essa equação aí, 5.1, vamos ver quem está por aqui, que não conversamos ainda. Francine, já conversamos? Sim, né? Francine, vamos lá então, Joana. Joana, equação 5.1. Quem que é a saída dessa equação? Quem que é a entrada? A saída seria o X, que?
Cheeseburger? Xão? X', né? Isso. Esta aqui é a saída, beleza. E as entradas, quem são? X'1, X'2. Beleza, né? Em geral, o que vai acontecer é que uma dessas aí vai ser uma entrada manipulada e a outra vai ser uma perturbação. Mas, de fato, ainda a gente aqui não sabe. Essas duas aqui são entradas. Ok. Se a gente considerar... Isso aqui tá em variáveis de desvio, né? Se a gente considerar somente a entrada 1, ou seja, se eu tiver variações em x1 linha e em x2 linha, se houver desvios, então eu tenho que considerar as duas frações ali. Mas se, por exemplo, para fazer isso, o que eu vou utilizar então é a superposição dos efeitos. Então eu vou analisar primeiro somente a entrada x1 e analisar que x2 não variou. E depois analisar somente a desvio em x2 e analisar que o desvio em x1 não aconteceu. Lembra, estamos falando de desvio, ou seja, que o valor de x1 é 20 e ele passa para 22, então o x1 de desvio, o x1 linha, é 2. É a diferença entre o regime permanente e o valor atual. Se o x1 é 20 e ele continua em 20, então o x1 de desvio vai ser 0. Ou seja, se não há variação no valor de x1, o x1 de desvio é 0. Pensem nisso bem, porque a gente às vezes confunde e pensa que x1 de desvio sendo 0, que o x1 é 0. Não necessariamente. A entrada pode ter um valor constante e, nesse caso, se o valor dela é constante, a variável de desvio é 0. Beleza, Joana. Se a gente assume a entrada como entrada de x1 de desvio, esse daí é um sistema de que ordem com relação ao x de desvio e o x1 de desvio estão governados por um sistema de que ordem Q? Ordem 1. Ordem 1. Quanto que é a sensibilidade estática? W1 sobre W. É constante de tempo. V rho sobre W. Exatamente. Isso aí tem que ir identificando, né? Então, isso aqui é um sistema de ordem 1. E sistemas de ordem 1 têm duas características. Tem no numerador, eu tenho a constante estática K. E no denominador eu tenho, se eu consigo colocar esse denominador como algo multiplicando S mais 1, então esse algo a gente vai chamar de constante de tempo tal, que já sabemos que caso a entrada x1 de desvio varie como um degrau, então a saída x de desvio vai levar mais ou menos 5 taus para chegar no regime permanente, ou vai levar mais ou menos um tal, vai levar um tal para chegar em 63,2% do seu desvio total. Beleza. Isso é o que está analisado, então, aí na equação 252. O que ele fez na equação 252? Pegou cada uma das entradas por a parte, ou seja, imagina, no primeiro caso, vamos imaginar que o x2 de desvio não existe, então a minha equação se reduz a isto aqui. Como a gente chama isto aqui, Joana? Como se chama esta fraçãozinha aqui? X saída sobre entrada. Como a gente chama ela? Não lembro. F.T. Ajuda? Função de transferência. Isso, exatamente. A função de transferência é a saída sobre a entrada em Laplace, ou seja, a função de transferência da saída x com relação à entrada x1 é esse W1 sobre W dividido V rho sobre WS mais 1, etc. Essa é a função de transferência, entrada, saída sobre entrada. E aqui temos então a função de transferência com relação à segunda entrada. É o que temos aqui, né? Podemos identificar, então, constante de sensibilidade estática, constante de tempo. Entrada, saída. Se eu passo a entrada para dividir, então eu tenho o que a gente chama de função de transferência. Muito bem.
Vamos ver aqui algumas entradas aí padrão aí que acontecem bastante, então. Já vimos quase todas elas, né? Vamos passar por aqui. Temos esta entrada aqui. Que tipo de entrada é esta, Joana? 5.4. Uma entrada, tá? Esta é uma entrada U, é a entrada, tá? Ela tem valor de 0 antes de que o tempo comece a rodar e depois ela tem um valor de constante M depois que o tempo começa a rodar. Como se chama a entrada aí? Degrau. Degrau, né? Ele tem um Szinho ali do step, né? É um step, então ela tem um valor de 0 e depois passa a ter um valor de M. Novamente, se eu estou falando de variáveis de desvio, né, não necessariamente então o valor inicial é 0. No caso das variáveis de desvio, se a variável de desvio, vou chamar lá, digamos, se fosse U', tá certo? Então o que que eu tenho? Eu tenho um valor inicial, deixa eu escrever aqui onde tem mais espaço. Eu tenho o tempo e a variável U. Inicialmente, eu tenho um valor chamado U barra. E se ela muda uma quantidade M, então aqui eu vou ter o U, o novo valor de U, e a minha variável de desvio vai ser esta quantidade M aqui. Então isso aqui seria o U de desvio, de acordo? Então não necessariamente, se eu estou trabalhando com variáveis de desvio, não significa que a variável está em 0 inicialmente, ela pode ter um valor, só que esse valor vai ser o de regime permanente, e quando eu trabalho em variáveis de desvio, eu trabalho a partir dali. Ok. Steps, degraus, já vimos como que a gente faz para ir para Laplace, né? Então, o Laplace de um step é simplesmente o valor do degrau dividido, tá certo? Então, M sobre S. Temos a entrada em rampa. A entrada em rampa, né, ela vai ser caracterizada por ser 0 antes que o tempo comece a rodar e por ser uma constante vezes o tempo depois que o tempo começa a rodar. Novamente, essa variável, ela pode, se ela está trabalhando com variáveis de desvio, ela pode ter um valor inicial e depois começar uma rampa, né? Ela pode estar em um valor inicial e depois começar uma rampa. Então, a variável de desvio vai ser somente sobre o valor do regime permanente, a partir do valor do regime permanente, daí para cima. A rampa, se você vai na tabelinha de Laplace, então ela é o valor do coeficiente da rampa, né? Do seu coeficiente angular sobre S quadrado. Então você tem ali. O que a gente está falando disso aqui? Porque essas variáveis aí são as que vão entrar neste termo. Tá certo? Este U de S é o Laplace da entrada. Então, se a entrada é um degrau, então o Laplace da entrada vai ser um degrau M, então o Laplace da entrada vai ser M sobre S. Se é um degrau, se é uma rampa com variável com inclinação A, então o Laplace da entrada vai ser A sobre S quadrado. Pulso retangular, também já vimos. Então, ele tem um valor inicial de 0, vai para um valor H e depois volta para 0, tá certo? Repito, se eu estou trabalhando com variáveis de desvio, pode ser que eu esteja já em um determinado valor, tá certo? Aqui é o tempo rodando. Pode ser que eu tenha um determinado valor, acontece o pulso e eu volto para o mesmo valor. Então, a variável de desvio, nesse caso vermelho ali, vai ser somente o degrau, ou seja, o pulso aqui, né? Esta aqui seria a minha variável de desvio, porque eu estou tirando dela o valor de regime permanente. Ô, professor, aquele Yzão lá, é a entrada dividido pela saída ou é só a saída? No ensino. Saída. Só a saída, né? Isso. Aqui, 5.3. A função de transferência nesse caso é quanto? A função de transferência é y de s sobre u de s. A saída sobre a entrada. Então, a função de transferência é só k sobre tal s mais 1.
a saída, então a saída vai ser a função de transferência vezes a multiplicação. A gente usa isso aqui sobretudo para a questão do diagrama de blocos, né? Porque no diagrama de blocos que você tem um bloco, nele a função de transferência, e aí você entra aqui com a entrada que seria U de S, e sai, ficou ruim aqui, sai com a saída que seria Y de S. Entendi. A função de transferência é o que está dentro do bloco. Muito bem. Pulso retangular, como que fica o Laplace do pulso retangular? Também já vimos isso aqui, né? Você pode associar o pulso retangular simplesmente a uma soma de duas funções, onde uma delas está atrasada no tempo. Então, você vai ter o valor, um step ali, tá vendo ali no caso nós temos um step de valor 1, e depois temos um step de valor menos 1, só que ele acontece atrasado no tempo, um tempo TW. Se você soma essas duas funções, você vai ter o teu pulso. Então, o que você vai fazer é o Laplace da soma dessas duas funções, lembrando que uma delas está atrasada. Né? Lembrando que uma delas está atrasada. Então, esta seria a função do pulso retangular no tempo, certo? Onde H é o valor do pulso, né? O que está entre corchetes aqui seria para um pulso unitário, para um pulso unitário. E no caso aí você multiplica por H para o valor que tiver o teu pulso. Se você vai para Laplace, então a tua transformada se converte na equação 511. Tá certo? Então você tem aqui o pulso, né? Um pulso que tem um valor de H, que começou no tempo 0, no caso, e que ele termina no tempo TW. Beleza, vamos deixar por aqui. A gente continua na próxima aí, conversando aqui sobre o capítulo 5, indo um pouquinho mais para frente. Ele é um capítulo bem mais simples, eu acho, com o que a gente já viu, já vimos exemplos onde esses conceitos aqui já entraram, então fica um pouquinho mais simples de entender o que está acontecendo nos sistemas de primeira e segunda ordem, que são os que mais acontecem, que a gente vai trabalhar, e com diferentes tipos de entrada aqui, estamos vendo as entradas padrão. Beleza? É isso aí, então. Qualquer dúvida aí, Jonas, se tu puderes aí escrever ou me mandar um áudio com mais detalhe para ver se eu consigo entender mais a tua dúvida, a gente pode conversar. É isso aí, pessoal. Então, lembrem de fazer essa dedução que eu fiz aqui para o exemplo de Bernoulli, tá? Para a tarefa da terça-feira, e começamos então a trabalhar em cima do capítulo 5. Qualquer dúvida é só dar um toque aí e a gente conversa, beleza? É isso aí então, um abraço. Obrigado, prof. Falou. Tchau, tchau. Obrigada, prof. Bom dia. Tchau, tchau, igualmente. Olá, professor, até mais. Falou.